sabe? Então, como que eu entregaria um animal para uma pessoa dessa? Sim. Então, essa pessoa tem uma dó, porque, tipo assim, ela deve ser muito triste, porque ela quis ter o animal e não conseguiu, Sim. né? Procurou um caminho que não foi legal, depois teve a oportunidade de ajustar a situação e não aceitou também, porque eu falei para ela, olha, se você quiser, tem um caminho legal de você ter, né, você pode abrir um mantenedouro e tudo, e a gente pediu o animal lá do Cetas para encaminhar para você, ela não aceitou isso daí, Uhum. e ela está tentando me destruir na internet e não está conseguindo. Sim. Né? Então você imagina a frustração dela, entre outras frustrações que a gente sabe que existe na vida dela. Fala, rapaziada, também mais um Papo Real. Hoje eu tô com meu camarada, André Poloni. Fala aí, Tamo junto beleza? aí, André. Obrigado por vir aí trocar uma ideia com a gente aqui. Se apresenta pra galera. Eu acho difícil ninguém conhecer. Eu apelidei o cara de Dr. Dolittle Jacareí, que ele é o cara do adestramento e trato com animais. Mas se apresenta aí. Os amigos me chamam assim mesmo, Dr. Dr. Deliro, Dolittle. Ace Ventura. Ace Ventura não fala. É que o Dr. Dolittle é aquele que falava com o animal, né? Fala No com o filme, animal. tipo, trocava ideia e tal. Aí depois que você me conhece mais, você acha que eu sou Ace Ventura por causa das palhaçadas, Cada né? palhaçada. O cabelo também, né? O topetão Cabelo. agora. Ainda tem. Ainda tá. Então, eu adestro animais de diversas espécies para filmagens, mas muito mais para pessoas que têm eles como animais de estimação. Mas também treino animais e equipes de zoológico para condicionar animais ali para fazer algum procedimento. Atualmente estou com as mentorias para treinamento de profissionais, não só para passar um conhecimento técnico para eles, mas também aprender como atender o cliente, como conseguir A vivência clientes. toda, né? Exatamente, passar toda a Massa. experiência, né, e salvar a pessoa ali para ela não cometer os erros que eu cometi. A trajetória, a jornada vale a pena, né? Mas Sim. sempre foi algo presente na sua vida, esse amor aos animais, essa situação assim de, não, quero ser um adestrador, ou foi a sementinha que alguém plantou? Como que começou isso? Olha, a memória que eu tenho mais antiga minha, né, de relação com animais, eu lembro que eu era criancinha e meus pais não deixavam eu ter animais, porque meus pais sempre gostaram de animais, mas eles não deixavam por conta da responsabilidade que eles não queriam assumir de cuidar de um animal. Uhum. Mas quando eu era criancinha, eu lembro de ir para o sítio e ficar atrás das vacas, atrás de serpente, eu ia para o meio do mato, queria ver cobra de tudo quanto é jeito, ver passarinho, eu subia nas árvores para ver ninho de passarinho, ver como é que era, ver os ovinhos. Pegava aquelas, na época que tinha aqueles potinho de filme, colocava formiguinha dentro, colocava, furava essas coisinhas assim, tentava criar, né? Colocava biscoito ali para o bichinho comer Para ele água. comendo, alimentar. Aranha, fazia isso com aranha também. Eu sempre gostei. Aí eu queria trabalhar com animais, mas Uhum. na época eu achava que trabalhar com animais era só ser veterinário. Nem biólogo eu sabia que Sim. existia essa profissão. Então eu falava que queria ser veterinário. Aí eu comecei a assistir aqueles séries da Alessi, Flipper, essas coisas, falava, meu, que legal essa relação, né, do menino até então, né, eu não pensava muito que era algo irreal, né, não era algo fictício ali. Eu gostava daquilo, via o menino ali com um cachorro muito bem adestrado, com o menino com o Willy lá, com a baleia, com o Nossa, esse Flipper, filme, lembra? pelo amor de Deus. Eu Então, passava todo dia na sessão da tarde. e aí eu falei, meu, quero ter um cachorro igual a Lessie. E aí eu tenho um tio que também gosta muito de animais, ele tem animais até hoje, ele tem um sítio, ele tem cavalos lá, Sim. adota os bichos tudo, os cachorros, tudo, a gente fica cuidando lá dos cachorros do sítio. Hoje atualmente comprei o sítio na frente do sítio dele já, né? Para a gente ficar sempre muito perto. Então eu chego lá no sítio com um monte de medicamento, a gente vai pegando os cachorros que vão aparecendo lá, a gente vai colocando, passando remédio pulga, vermífugo, vacinando os bichos, tudo. Então, assim, esse meu tio me incentivou. Ele falou assim: você quer ter um cachorro igual a Alessia? Então, eu vou te dar um livro de adestramento. Eu não sabia que existia isso. Uhum. Aí, meu tio me deu o livro,
minha mãe tinha me dado uma cachorra da raça Boxer, né? Aí eu falei, meu, eu quero que ela seja igual a Alessia. Aí meu tio me deu, assim, ela era filhotinha, eu li um pouco ali o livro, não li muito, assim, mas li um pouco, consegui fazer as coisas que eu vi ali no livro, mas eu encontrei com um adestrador na rua, eu passeando na rua, encontrei um adestrador me encontrou, na verdade, ele parou, eu lembro o dia, foi, sabe ali hoje, onde era o Elvira, agora é Educar Mais, ali, eu estava na rua lateral, lembro assim, ele chegou com a moto, parou, me entregou um cartãozinho, falou, sou adestrador e tal. Eu falei, pô, o que é isso, né? Ele, eu faço uma aula em grupo. Eu falei, pô, legal, entreguei para minha mãe, porque na época eu era praticamente criança. Tinha condição de, né, bancar Não, um curso. não. Aí eu falei, mãe, me leva lá pro cara me ensinar, né? Aí a gente foi, era aqui perto, aqui na pracinha do Avaré, aqui teu postinho, Sim, era ali na frente. sim. Aí foi lá, era final de semana, não lembro se era sábado ou domingo. Aí ela me levou lá e eu comecei a aprender algumas coisas ali. Essa cachorra ficou um espetáculo. E aí do lado da minha casa tinha uma academia, Victoria, o nome da academia, quem é de Jacareí vai saber. Victor. Aí do lado da minha casa tinha academia. E o dono da academia, o Vitor, ele tinha um pitbull. E ele queria que eu adestrasse igual o cachorro dele, né? Igual a minha cachorra, quer dizer. Então eu comecei a adestrar o cachorro dele, que era o Spawn, na época, é o nome dele. Aí o que aconteceu? Aí eu descobri o marketing, né? Porque a gente fazia uma permuta, foi aí que eu comecei os meus negócios. A vida, do trabalhador de cidade pequena é permuta. Exatamente. Aí eu comecei, foi a minha primeira permuta. Aí eu comecei a adestrar o cachorro dele, e em troca ele deixava eu fazer academia. Isso eu tinha 14 anos. E aí o pessoal que frequentava a academia começou, meu, também quero que você faça esse treinamento com o meu cachorro. Então eu comecei a adestrar de um cara que frequentava a academia, que morava na rua ali da academia, aí depois o que morava na rua de trás, depois o que morava um pouco mais longe. Eu falei, cara, que legal isso, muito bacana, mas meu foco era ser veterinário. Aí me profissionalizei mais, fui fazendo cursos e tal, e aí tinha um cara em São Paulo, né, que é o Alexandre Rossi, o Dr. Pet e tal, que dava uma palestra lá numa pet center marginal lá que existia. Eu fui para assistir essa palestra. Aí eu vi uma técnica diferente. Essa técnica me possibilitava treinar animais de outras espécies, né? Eu falei, pô, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E ele me chamou para trabalhar com ele. Eu entrei na faculdade de veterinária, né, resumindo aí a história, porque a história é bem longa, 25 anos de carreira. Entrei na faculdade de veterinária. Aí fui trabalhar com o Alexandre Rossi em São Paulo. Foi ele que me levou para São Paulo. Né? Quando ele me chamou, eu já tinha um centro de treinamento aqui em Jacareí, já tinha o meu canil, eu treinava os cães. Já tinha uma bagagem já de. Tinha. Já tinha isso, eu já estava com 21 anos. Né? Então, desde os 14 até os 21, já trabalhando mesmo, assim, né? Antes disso, quando eu era criancinha ainda, eu tinha ali meus animaizinhos ali que meus pais deixavam, e eu já tentava treinar. Eles faziam algumas coisinhas, sabe? Mas nada, tipo, espetacular, e eu não sabia como repetir aquilo, né? Eles abriam a asa, balançavam a cabeça, tipo, o ratinho eu já colocava fazer circuito, porque eu queria que ele fizesse coisas, só que eu não sabia, não tinha instrução nenhuma. E aí, com o Alexandre Rossi, ele acabou me alavancando ali no mercado, porque ele me mostrou o que é o empreendedorismo mesmo dentro do adestramento. E eu fazendo a faculdade paralelo a isso. Eu fiz 7 semestres de veterinário. Mas na faculdade foi assim como acho que acredito que seja a maioria das faculdades, os professores ali desanimavam muito a gente, né? Falando Sério? que a gente não ia ser Você não nada. terminou, então? Não concluí. Então o professor falava, quem vai ser veterinário vai ser pobre, não quer ganhar dinheiro, isso e aquilo. Cara, e aí eu ficava escutando aquilo e via as pessoas e nos estágios veterinários tal, reclamando da profissão. E aí eu ia para essa faculdade, eu tinha acabado de comprar uma Tucson Zero, que eu nem tinha financiado. Então, eu chegava na faculdade, eu tinha que não atender clientes para poder fazer a faculdade. Eu tinha que pagar a faculdade. Eu falava assim, eu estou deixando de ganhar dinheiro e estou gastando
um dinheiro investindo, né, um dinheiro para fazer algo que vai me dar menos lucro do que eu já tenho. Faz sentido nenhum, né? Vou continuar atendendo e seguir a vida. Aí eu descobri, eu falei assim, meu, aí eu parei para pensar, eu falei assim, não é que eu quero ser veterinário, eu quero trabalhar com animais, eu já trabalho. Uhum. E aí juntou também que nessa época da faculdade, a gente já via muito bicho doente, muito bicho sofrendo, e não era legal, eu não gostava disso. E para quem ama animais, o que a pessoa mais quer é ser igual o Dr. Deliro, conversar com os animais. A pessoa quer conversar. Imagina se pudesse, né, trocar uma ideia. Você imagina que legal. E o adestramento é o que mais se aproxima disso, que é de fato uma comunicação. Né? Você fala alguma coisa, o animal responde. Ou tem treinamentos que a gente faz que o animal tem um tipo de comportamento no intuito de você responder ele dando uma recompensa. Né? Então eu falei assim, meu, eu vou parar, trancar a faculdade e vou investir esse dinheiro na minha carreira. Porque tinha alguns pontos ali que eu tinha que pôr na balança. Primeiro, eu estava tendo um custo alto para poder fazer a faculdade, né? Uhum. E outra coisa, se eu fosse veterinário naquela época, né, eu seria mais um veterinário já. Sim. E se eu fosse um bom adestrador, eu se destacar. Eu me destacar. Eu falei assim, eu vou nadar. Eu tenho 2 mares para nadar, um mar cheio de tubarão e outro mar azul. E não sei se é percepção, mas eu acho que tem bem menos adestrador do que veterinário, né? É uma percepção que eu tenho de fora. Ainda tem, mas hoje já é mais comum, né? Hoje, por exemplo, assim, eu por muito tempo, antes de eu começar a dar os cursos, né, eu fui o único adestrador de macaco. Por muito tempo eu fui um dos únicos adestradores de aves. Eu lembro da minha época que, tipo assim, era eu que adestrava aves, mais 2, 3 caras. Cara, eu acho que foi, não sei se primeira ou segunda vez que a gente foi lá na sua casa gravar com você, ele fez uma parada que, tipo assim, abriu, as aves saíram, daí ele chamou, deu um comando e tal, elas pegaram, voltaram, assim. Falei, cara, que é isso, mano? Como assim? Ave, tá ligado? Você não acorda e você fala assim, eu treinei uma ave. Tipo, era um negócio que pra mim não tinha como, de verdade, assim. Eu falei, não existe isso aqui que tá rolando. Eu achei muito louco aquilo que você fez, assim, sabe? Legal, foi bom que te impressionou, porque o que eu gosto é de fato de impressionar as pessoas. Tanto é que eu ganhei 3 vezes o Se Vira nos 30. Aí, uma vez treinando um rato que mergulhava, outra vez eu treinei um galo que tocava teclado, e da outra vez eu treinei um cachorro que fazia o show sozinho. Né? Ele entrava no palco sozinho, fazia o show e saía, mas ele utilizava um ponto de ouvido. Então eu me comunicava com ele através do ponto de ouvido. Dava o comando para ele no ponto? No ponto. Então, tipo, eu gosto de pegar essa emoção mesmo, fazer as pessoas sentirem uma emoção quando assiste o animal sendo executando ali o comando, né? Para mim, assim, o adestramento ele precisa ser bom para todo mundo. Acho que no caso das aves ali, foi bom para as aves porque elas têm uma certa liberdade, né? Sim. Foi bom para você que viu, sentiu a emoção. Eu acredito que naquele momento ali aquela imagem vai ficar gravada ali para você, que é sensacional. Elas voando assim, tipo, eu falei, cara, eu acho que ele viajou, porque vai perder, elas foram embora. E aí elas foram, voltaram, tipo, curtiram, né? É um lugar bem bonito e voltaram. E eu falei, cara, como? Tá vendo? E foi bom para todo mundo. Foi bom para mim porque eu tô aqui hoje, que o cara me convidou. Achou impressionante. Vai chegar lá, mas a clientela dele é assim, quem contrata milagre mesmo, que o cara é milagreiro, velho. É o Dr. Doliro, acho que define bem. Obrigado. Tem muita gente que me contrata. Hoje, assim, atualmente o adestramento, né, o que eu mais faço é resolver problemas. Eu falo assim, que eu não ganho dinheiro com o adestramento, eu ganho dinheiro resolvendo problemas, né? Eu falo assim, tem algumas formas de eu ganhar dinheiro no adestramento. Uma é resolvendo problemas e a outra, a principal, né? Resolvendo problemas e a outra realizando sonhos. Uhum. Porque se você tem, tipo assim, o sonho, você vai casar e você quer que o seu cachorro leve a aliança.
do casamento. Quanto custa isso, sabe? É. Para você. Então, É um trampo que não tem preço, tem valor, né? exatamente. Ou se você está na sua casa, com seu filhinho, com sua esposa, seu cachorro começa a dar trabalho, destruir a casa, sabe? E aí você tem uma empregada que você gosta, a empregada quer se demitir, você quer mandar o cachorro embora porque está destruindo sua casa inteira, seu filhinho está chorando porque você vai mandar o cachorro embora, sua mulher quer separar. Quanto custa isso para resolver esse problema? Eu falo, o adestramento propriamente dito, senta, deita, dá pata a outra, ele não é lucrativo, porque é algo que muitas vezes não é supérfluo, mas a pessoa não vai, ela vai conseguir viver com o cachorro se ele não fizer o senta, deita e dá pata. E hoje em dia tem até e-book, né? É um trabalho que você consegue, de certa forma, mecanizar. Mas é isso que você falou de agregar valor, tipo o cachorro levar aliança, ou outras situações do dia a dia envolvendo o pet, que hoje em dia já é, tipo, parte da família da galera, né? Eu lembro que quando a minha esposa estava grávida do meu filho, o sonho dela era ter um dálmata. Aí eu comprei o dálmata para ela, ela ficou assim, uau, tal, não sei o quê. E acaba que o pet, né, e infelizmente o dálmata teve uma doença, levei em veterinário e infelizmente ele faleceu, mas o pet ele se torna parte da família, então você conseguir de certa forma delimitar situações, treinar para que ele não faça certas coisas, eu acho que deve ser sensacional. E como a gente falou, não tem preço, né? É valor. Esse trampo é um valor assim inestimável. A função do adestrador atualmente não é só adestrar o animal, ensinar comandos para ele. A função dele é evitar que o animal seja abandonado e aproximar esse animal cada vez mais da família. Você pensa assim, se você mora aqui hoje numa casa grande que dá para ter um cachorro aqui tranquilamente. Se você tem um cachorro, coloca dentro aqui da sua casa, né, você vai ver ele todo dia, você vai criar mais afeto por ele, vocês vão criar um vínculo muito grande, né? Se ele começa a se comportar mal, você pode passar ele para o quintal. Uhum. Passou ele para o quintal, você já não tem todo esse cuidado, todo esse zelo. Não tem como, isso é impossível. Você conseguir enxergar da mesma forma um animal que está longe de você, você não consegue. Então as pessoas cuidam melhor quando os animais estão próximos. Então a função principal do adestrador hoje, ela é trazer essa proximidade do animal com a família. Entendeu? Então, e isso, consequentemente, o bicho vai viver muito melhor e mais tempo. E você pode falar pra gente alguns projetos que você já trabalhou? É tranquilo? Posso falar, sem problema. Eu já filmagens, né, que o pessoal mais gosta, teve clipe da Anitta, que é aquele veneno que tem um monte de serpente, sabe, no cinema eu fiz Lucy Creed vai para Marte, que tem um macaquinho no filme, fiz aquele O Divórcio, que tem uma coruja, eu que fiz a ação com a coruja. Atualmente estou treinando um cachorrinho para o filme do Danilo Gentili, sabe? Não posso falar muitos spoilers, mas vai ser um filme bem legal. E assim, teve diversos outros trabalhos assim de comerciais, vocês já viram para Jeep, né? Para Epocler, para Vivo, para diversas marcas que com certeza vocês já viram. Alguém já assistiu meu trabalho, até para a Copa do Mundo. Eu ajudei lá aquelas pombinhas que soltaram no início, né? Foi um amigo meu que fez, mas com o meu auxílio. Sim. Quando o Corinthians foi para o Japão lá que gravaram aquele comercial com o Gavião, eu também que ajudei a fazer aquelas. Ah, então vamos acabar aqui porque eu não gosto de Corinthians. Mas assim, um que você me contou que particularmente me deixou assim, eu falei, cara, como que esse cara faz o que ele faz? É o do Ratinho, do Se Vira nos 30. Você pode falar um pouquinho desse? Cara, o Ratinho Mergulhador foi muito legal porque assim não foi sorte, né? Eu não acho assim que exista muita sorte, mas foi uma oportunidade que eu abracei. Eu acho que a gente que quer ter sucesso, o empreendedor, né, tem muito essa característica, cara, vai para cima. E aí eu lembro o dia que eles me chamaram para participar do Se Vira nos 30, porque assim, no programa do Faustão, ao contrário do que muita gente pensa,
não é só você que se inscreve. Os produtores que estão ali, eles criam também personagens para participar do programa. Lógico, imagina se eles tivessem só que depender das pessoas que se inscreviam voluntariamente ali. Então, eles sabiam que eu era um bom adestrador, eles me ligaram e falaram assim, André, a gente gostaria que você fizesse uma apresentação no Se Vira nos 30 com um animal diferente. Eu falei, mas que animal? Eles falaram assim, sei lá, um rato. Falaram assim, tipo, o cara falou desse jeito que eu falei, Só jogou assim no ar, um rato. um rato. Eu falei, o que você quer que o rato faça? Ele falou, cara, qualquer coisa. Um rato fazendo alguma coisa vai ser muito legal. Eu falei, tá bom. E eu estava ali na frente do aeroporto de Congonhas, ali em São Paulo. Aí andei, estava sentido Interlagos, tinha uma pet center marginal, que hoje se chama Pets, né? Parei ali e já comprei uns ratos twister lá. Falei, não sei o que eu vou fazer. Vou comprar. Vamos deixar a vida guiar. Aí eu selecionei, obviamente, né, os que eram mais sociáveis, que tinham menos medo e tal, e levei para casa. Aí eu comecei a digitar na internet lá o que rato, coisas que rato fazia e tal. E aí, se digitar em português a gente não acha muito, e na época não tinha ChatGPT, não tinha, o Google não era tão eficiente, então... A gente tá falando do quê? 2000 e... eu não lembro, cara. Deve ser 18, por aí, 17, por aí. E aí eu fazia assim, eu jogava no Google Tradutor, tipo assim, comportamentos de rato. E aí traduzia para japonês. Aí jogava no Google. Aí via as imagens, porque eu não ia entender nada, né? E aí eu via as imagens, via os vídeos e tal, coisas que os japoneses faziam. E aí colocava artigo científico com comportamento de rato. Aí eu achei um estudo científico de um rato que mergulhava num aquário para comer ervilha. Aí eu coloquei comportamento de rato e tal, achei um National Geographic lá, um vídeo que os ratos mergulhavam no esgoto e saíam pela privada. Eu falei, cara, rato mergulha bem então, vou fazer isso. Aí já saquei, eu falei, vou fazer o rato mergulhar. Falei assim, agora, para que ele vai mergulhar, eu não sei. O que vai fazer? Aí eu comecei a digitar coisas de rato mergulhador, para ver o que tinha, que era capaz. Aí eu vi um vídeo de uma menina, que era um copo, e tinha uma bola, igual a bola que eu utilizo no vídeo do rato. E aí a bola estava dentro do copo, assim, no fundo do copo, e o rato enfiava a cabeça, tipo, a metade do corpo, assim, e tirava a bola de dentro do copo. Só isso. Eu falei, é isso. Eu vou fazer um rato mergulhar no aquário, pegar a bola e entregar na minha mão. Eu falei, caramba, top. Vou fazer isso. Aí eu comecei a treinar esses ratos para fazer essa ação, né? E tudo um estudo de comportamento de rato. Então, o rato, como é um animal que tem o olfato muito aguçado, se eu treinasse ele num aquário com uma água com cheiro em São Paulo, como o Faustão ia ser apresentado no Rio de Janeiro, a água do Rio do Rio de Janeiro tem outro cheiro. Então, para o rato, ele poderia estranhar. Então, Sério? Até isso afeta? Afeta. O rato, o olfato dele é muito aguçado. Então, tipo assim, o que afeta ele é cheiro de gato. Tipo assim, você pode pôr a imagem de um gato tranquilo ali no set de filmagem ali, onde está o rato, ele não vai fazer nada. Mas se tiver o cheiro do gato, já era. Entendeu? E aí eu comecei a colocar uma essência na água para sempre ter o mesmo cheiro, para eu poder deixar a água do Rio de Janeiro com o cheiro da água dele aqui de São Paulo. Aí isso foi uma das coisas. Outra coisa, ele é mamífero, então eu comecei a fazer com a água mais quentinha, mais morninha. Uhum. Tipo, você não ia querer nadar na água gelada, né? Então comecei a fazer esse condicionamento em água quentinha. E aí fui fazendo, fui treinando e, incrivelmente, em 23 dias depois que os caras me ligaram, ali eu apresentei o quadro lá, Se Vira nos 30, e ganhei o prêmio de 15 mil reais. 23 dias só, cara? 23 dias depois.
E esse foi o trabalho, um dos mais marcantes para você ou teve outros? Cara, foi o primeiro, né, assim, mais marcante, porque foi a primeira vez que eu tinha ganhado, assim, uma coisa, um dinheiro grande, assim, 15 mil reais, e na época 15 mil dava para fazer bastante coisa. E eu estava em São Paulo, né, eu tinha ido para São Paulo na cara e na coragem. Então, eu fui com um colchão da minha cama, com a televisãozinha que meu pai tinha me dado, tubo pequenininha, e lá em São Paulo tinha comprado uma geladeira velha que tinha um monte de barata dentro, cara. Sabe aquela que você passa no cara que conserta a geladeira? Eu comprei uma dele lá e eu não tinha nada. Aí com esse dinheiro eu já comecei, comprei uma cama, sabe? Já comprei uma cama legal, já comprei uma escrivaninha, comprei. Esse trampo que te levou para outro nível, então. Então, esse foi um dos, né? Aí eu descobri uma outra fonte de renda. Eu falei assim, pô, vou fazer mais disso. Eu estava na chácara de uma amiga minha e ela tinha um monte de galo e galinha lá. E aí estavam no quintal assim, cara, eu com TDAH, né? Todo mundo conversando, eu ali olhando para os galos e galinhas. Eu lembro da cena assim, eu sentado na rede olhando para eles assim, ó, e pensando assim, o que esse bicho faria que impressionaria a galera? O que você pode tirar Que dele? eu posso... Porque assim, quando a gente pensa em ser adestrador de aves, você pensa sempre tipo, quero adestrar arara, cacatua, mas sempre para fazer coisas que a gente já viu. Naturalmente faz. É difícil você pegar hoje uma arara, uma cacatua e fazer algo diferente com ela, né? Dá um trabalho muito grande. Só que se você pegar um galo, qualquer coisa que você fizer com um galo vai ser impressionante. Porque é um galo, ninguém espera isso, né? Exatamente. E isso, assim, no meu ponto de vista, pensa para você conseguir uma cacatua para fazer um truque impressionante. Cara, a cacatua hoje é pelo menos uns 30 mil reais, uma cacatua. Aí, se você, vou pegar três para tentar, você está falando de 90 mil. Né? Agora, galo, Você acha na rua aí um cara, monte? galo você pede na internet, o pessoal te dá, entendeu? Sim. E aí eu tinha ali esse cenário do quintal da minha amiga. Aí, cara, eu lembrei de uma infância minha que tinha aquele teclado que acendia a tecla que você tinha que apertar para tocar música. Uhum. Aí eu pensei, poxa, o galo é um animal muito inteligente na questão visual, mais do que a gente. O reflexo dele também é muito mais rápido, né? Ele é muito mais rápido do que a gente. E aí eu pensei, se eu pegar aquele teclado e acender a música para tocar né, acender as teclas ali para tocar uma música, ele vai tocar. Vai ser fácil. Só que as pessoas vão se impressionar de ver o galo tocando um teclado. Só que eu pensei assim, mas dá para fazer outras coisas, dá para fazer ele bater asa, dá para fazer ele cantar, né, junto com tocar, mas só de tocar já vai ser impressionante. Aí eu falei ali na galera, falei, galera, o que vocês acham de eu pegar um galo? E eu lembro da cena, porque estava todo mundo conversando assim, eu falei, o que vocês acham de eu pegar um galo e ensinar a tocar teclado? Todo mundo riu, Aí, né? Só cara, pode. todo mundo falou, você tá louco? Até parece, kkk, e começaram a dar risada. Aí eu pensei, é isso. Só que tinha uma amiga minha que me conhecia, ela falou assim, gente, é o André que tá falando. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aí eu peguei e falei assim, eu vou conseguir fazer. Porque na minha cabeça já veio todo o planejamento de treino. Tudo que você tinha que fazer certinho. Tudo que eu tinha que fazer. Eu falei assim, não, demorou. Posso vir aqui amanhã para selecionar um galo? Pode. Eu falei, tá, então não dá comida para eles de manhã, que na hora de eu dar comida eu vou ver ali qual que tem mais aptidão, qual que é mais sociável. Não, beleza. Aí eu fui, peguei desses dois, cara, comecei a treinar e fiz o galo tocar teclado. Ganhei Fez o galo muito dinheiro com o galo tocando teclado, porque, cara, primeiro, que o galo é doméstico, você não precisa de burocracia nenhuma para viajar com o galo. Então, eu fui para Fortaleza apresentar com o galo tocando teclado, fui para Bahia, fui para diversos lugares levando o galo, que era um animal doméstico. Imagina um anúncio, né? Veja hoje o galo tocando teclado, tipo... Cara, eu fiz muito apresentação empresarial.
Sim. A Embracon me contratou, que é de consórcio lá, me contratou para dar uma palestra motivacional. Uhum. Aí os caras falavam, tipo, eu falava na palestra, né, de que, tipo, se o Galo consegue tocar teclado, imagino que vocês conseguem fazer, né? Nossa. Então, tipo, Eu vou te contratar para você me ensinar a tocar, porque o teclado, piano, eu sempre tive muita vontade, mas nunca entrou na minha cabeça. Eu preciso do André Poloni me adestrar cara, para eu tocar. eu, particularmente, eu sei tocar algumas musiquinhas no piano. Só que o que eu faço? Se você falar assim, ó, toca uma nota dó, ré, eu não sei o que que é Não isso. sabe, Não, eu pego no YouTube, coloco ali no e piano, você ali vai em vendo. cima, eu vou vendo, vou tocando, Uhum. sabe? Eu acho assim, é, o aprendizado, quando a gente é adestrador, eu trabalho com aprendizado. Ele não pode ser um método só. Você tem Sim. que entender o indivíduo. Ele tem que ser Eu, personalizado, né? exatamente, o que tem que ter no aprendizado é uma emoção. Sim, Você tem que gostar de todo o processo. sim. Então, o primeiro passo, por exemplo, para você para o teclado, você tem que ter prazer. Você não pode ter frustração. Porque se começar a ter, se você tiver que ler uma teoria para aprender a teoria primeiro, para depois pôr em prática e treinar a coordenação primeiro, eu acho isso muito frustrante. E Sim. aí, quando eu vi minha filhinha fazendo aula de piano, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Eu falei, não, ela chega em casa, ela não faz nada, o piano fica lá parado. Eu falei, não, Porque filha, tem vem medo, aqui. né? É, você É, tem que porque ser o não tem o inverso. que fazer. Você fica frustrado, sim. Então eu peguei um monte de musiquinhas da internet, tipo do 101 Dálmata, do Titanic, um Sim. monte de musiquinha que o pessoal conhecia, ensinei ela a tocar, aprendi e ensinei ela a tocar. Uhum. Hoje, cara, ela chega, tipo assim, os amiguinhos na casa dela, chega parente, ela vai lá pro piano e toca essas Ah, que musiquinhas legal. porque achou legal. Aí, entre umas musiquinhas e outra, ela vai e começa a fazer os exercícios da aula de piano, entendeu? Sim. Então, eu acho que o processo de aprendizado de treinar um animal é muito parecido com o nosso. Com o Então, ser por humano. isso que Vou te contratar para você me treinar. E André, falando em contratação, como é que funciona o seu serviço? A pessoa entra em contato com você, você dá curso, mentoria, explica para a gente um pouquinho. E aí eu acho que já é uma deixa para você falar de como alguém que olha para você e vê um espelho pode chegar onde você chegou. Que eu acho que você se considera um cara realizado, né? Pô, sim. para mim, o melhor adestrador do Brasil e muita gente, não é exagero, fala que do mundo até. Cara, meu, galo tocar piano, rato pegar, mergulhar, coisa louca. Aquele dos pássaros me marcou bastante. Fala um pouquinho pra gente disso aí. Tem essa coisa do rato tocar, o rato tocar piano, eu já Já misturei os misturo. bichos. Essa coisa do rato mergulhar, cara, é uma coisa que, assim, foi um marco para mim muito grande, porque, tipo assim, ele me serviu de termômetro para entender quem eu era. Uhum, Porque teve um acontecimento que, assim, primeiro, todo mundo se impressionou. Eu consegui sim. impressionar todo mundo. Uhum, Então, as pessoas que vinham, o Faustão, sabe o que ele falou no dia que eu estava no camarim para apresentar? Ele falou assim, falou para o produtor que era esse produtor que me ligou, falou assim, uhum, o Faustão falou que o rato não vai fazer na hora que falar se vira nos 30, uhum. né? Ele acha que o rato não vai fazer na hora que falar se vira nos 30. Eu peguei e falei pro produtor, falei assim, fala para ele que ele vai fazer e eu vou ganhar. Por Caramba. quê? Porque assim, eu treinava, o jeito que eu tinha preparado o rato, eu treinava o rato, só para você ter ideia, eu tinha refletores assim em casa, comprei refletores, eu colocava os refletores em volta do rato, né, durante o treinamento e pegava o som do programa do Faustão e ligava ele bem alto e eu ligava o ar-condicionado no gelado, porque eu conhecia que o estúdio do Faustão. Aham. Então, o rato, quando ele ia fazer o treino, a situação que eu colocava ele para o treinamento era muito mais difícil do que a situação que ele realmente ia Encontrar lá. encontrar lá no palco. Eu falei assim, pode falar para o Faustão que o Rato vai fazer e eu vou ganhar. E aí, beleza, isso é uma coisa que impressionou o Brasil. Aí teve uma situação, um filme do Danilo Gentili,
gravou aquele Mato Sem Cachorro, que veio um adestrador de Hollywood para o Brasil para fazer o cachorro principal do filme. Os outros cães foram feitos por brasileiros, mas eles precisavam de um auxiliar, um adestrador auxiliar. E aí eu fui chamado para fazer o teste para ser auxiliar do adestrador de Hollywood. Uhum. Aí quando eu vi lá o cara, né, que era o Boni, eu peguei e falei para ele assim, era um americano muito estilo americano mesmo, muito na Uhum. dele ali. Aí eu falei assim, qual animal você mais gosta de treinar? Aí ele pegou, respondeu assim, rato, né? Tipo, rat, parece. Eu peguei e falei assim, tá bom. Eu peguei o meu celular, eu mostrei o rato mergulhador. Por sorte, o cara falou rato. Você já tinha o portfólio ali. Aí eu mostrei o rato mergulhador. Ele ficou impressionado. Uhum. Aí ele falou, eu lembro das palavras dele, ele falou assim, eu tenho 34 anos que eu treino animais para Hollywood, eu nunca vi isso. Olha só. Imagina se eu vi isso, né? De um cara De com um esse know-how, com essa o cara experiência. que gravou Piratas no É? Caribe, gravou Como Cães e Gatos, aquele Uhum. ratinho, você lembra do A Espera do Milagre? Do ratinho Sim, que do. jogava o Nossa, carretel? Ele Tom que Hanks. fez, Tom ele que Hanks fez fez. Nossa. aquele rato. E o cara falar Caramba. assim, como você fez isso? Eu nunca vi isso na vida. É por isso que eu bato na tecla que o cara é o melhor do Brasil e um cara realizado, né? Por isso Sou que eu falei com você. realizado. Aí eu expliquei para ele da técnica, para o rato mergulhar tinha que estar magro, a água tinha que estar morna, tinha que ter essência na água, dele entendeu todo o sentido da coisa. Acabando a bateria? Mas tá gravando ainda, né? Ah, não. Não, a gente já tá final já. Mas respondendo a sua pergunta sobre o empreendedorismo, né, eu penso assim, eu sei que eu não sou só um adestrador, né, eu sou um empresário que Sim. empreende em todos os nichos do adestramento, né, porque eu Aham. treino animais para diversas situações, diversos tipos de animais. E hoje, se eu fosse começar do zero, né, eu começaria, se eu não tivesse recurso nenhum, se eu não tivesse conhecimento nenhum, primeira coisa que eu faria é entrar na área. Como que entrar na área? Ou eu ia trabalhar numa pet shop, ou eu ia passear com cães, ou eu ia cuidar de cães, alguma coisa relacionada a isso eu ia fazer. Uhum. E aí, paralelo a isso, você, por exemplo, está lá passeando com o cachorro. Eu passeio com o seu cachorro. Eu começo a ver na internet coisas de como adestrar o cachorro e começo a aplicar. Aí, seu cachorro que andava puxando, eu consegui fazer ele andar do meu lado. Eu Sim. consegui ensinar alguns comandos para o seu cachorro. Sim. Então, eu posso chegar para você, Helder, você quer que eu adestre seu cachorro? Aqui, ó, já está fazendo isso e aquilo. Já começo a aumentar o preço. Uhum. Com a melhora aí do faturamento, iria fazer cursos. Investir em Cursos, conhecimento, sim. investir em conhecimento. Porque, Sim. cara, você só não está onde você gostaria de estar porque você não sabe o que você deveria saber. É Sim. isso que eu Você não tem penso. expertise, né? Não tem. E investir cursos, a pessoa pode investir com você. Você dá mentoria, como é que funciona? Hoje eu tenho curso online, hoje eu tenho cursos presenciais e tenho a mentoria, que eu Uhum. pego na mão do cara, fico aí até ele conseguir Ele alcançar os conseguir primeiros fazer clientes. não fazer o que você faz, que eu acho que, igual você falou, é muito específico, né? Tem a sua identidade, mas ele vai poder desenvolver a metodologia dele, tudo a partir da sua expertise. Exatamente, eu vou passar o conhecimento técnico e o mais importante, passar como ele conseguir novos clientes, como ele Uhum. conseguir fazer o marketing dele, precificação, onde trabalhar, né, como trabalhar ali com os clientes dele, como fazer o atendimento. Isso é mais importante do que o conhecimento técnico. Sim. Né? Hoje se você pegar um passeador, por exemplo, sei lá, o cara cobra R$ 15 para fazer um passeio com o seu cachorro. Ele vai lá, pega o seu cachorro e leva para passear e te devolve. Beleza, seu cachorro está cansado, beleza. Mas se o cara sabe atender o cliente, se ele pega seu cachorro, ele compartilha com você a localização para você ver que o cachorro está andando, está em Realmente, movimento, e sim. se você quiser ir atrás do seu cachorro, você sabe onde encontrar ele, sabe? Aí na hora de entregar, o cara passa um lencinho umedecido no cachorro porque sujou o Uhum. cachorro, limpa as patinhas dele para não sujar a casa do cara, Sim, sabe? Limpa o bumbum ali do cachorro ali se ficou sujo, sim, né? Isso tudo vai fazer diferente, e vai ser diferente, vai ser uma experiência diferente e vai com certeza sim, valorizar. O cara que cobra com certeza. 15, pelo menos 20 ele consegue É, não, cobrar, sabe? Ou até até mais. mais, É, porque ele vai atingir um público diferenciado. sim, Agora, se ele vai uniformizado,
se ele vai, né, a caráter, ele consegue sempre É atingir um outro público, a né? diferença de uma pessoa que olha o que ela está fazendo com o olhar de quem quer oferecer valor e não preço, né? Porque o Exatamente. preço ele tem um limite, ele bate num teto ali. André, a gente está caminhando no final e eu acho que a gente não podia deixar de falar e pincelar rápido, porque também coisa assim a gente nem dá muita atenção e te conhecendo, sei a seriedade do seu profissionalismo. Tem muito ruído com seu nome na internet ultimamente, por conta de uma situação envolvendo o macaco, e agora parece que escalou, envolveu o biólogo Henrique, que eu também sou muito fã, biólogo Henrique, vamos trocar ideia um dia aí. Você pode falar um pouquinho disso? Está sendo resolvido na justiça? Como é que é? Não precisa entrar em pormenores, é só para dar uma satisfação para quem acompanha o seu trabalho, né? Que você está resolvendo essa situação já. Sim, essa situação está sendo, né? Eu estou processando essa pessoa que está cometendo essa injustiça, né? Sim, Está me difamando, assim, a custo de tipo, ver a minha imagem ser destruída aí na internet, é o objetivo que ela quer, mas graças a Deus eu trabalho há 25 anos e as pessoas me conhecem muito bem, não condiz, né? sabe a seriedade do seu trabalho. As únicas que acreditam na história dela, assim, são pessoas que realmente não conhecem Sim, a minha pessoa e meu trabalho, porque é, mas, sinceramente, Welder, eu tenho muita dó dessa pessoa aí. Sabe certo. por quê? Uhum, Porque você pensa assim, ela queria muito ter um animal e ela tinha a oportunidade de ter ele. Só que uhum, ela não fez por meios, né, não queria ir por meios legais assim para conseguir esse animal, porque sim, assim, o animal não é um animal primeiro que é um animal ilegal. A ex dela, né, a ex-companheira dela, e ela compraram um animal do tráfico. Então, assim, se você quer ter um animal de verdade, assim, você vai fazer a coisa certa. Você vai lá no cara que pode vender. tem os processos, Então, né? você imagina como é essa pessoa. Comprou um animal do tráfico. Aí, né, levou o animal para ficar em treinamento lá comigo. O animal ficou mais de 5 anos lá. Nesses 5 anos, ela não foi nem 10 vezes ver o bicho. Nossa. E aí, depois, ela queria o animal para ela. Mas como era do tráfico, a ex-companheira dela tinha conseguido o fiel depositário e tal, que não quer dizer que era dela, ela só podia cuidar, e eu não podia entregar esse animal para ela. Eu Sim. falei, expliquei os meios legais que ela poderia conseguir esse animal. Ela não aceitou. Ela queria Uhum. que simplesmente eu entregasse o animal. E não era o Como certo a que um fazer. profissional entrega um Exatamente. animal adulto que a gente sabe que vai atacar a pessoa e sabe que ela não vai cuidar bem do animal. E eu Sim. não sei, ela não teve instrução nenhuma, diz ela que estava construindo um recinto lá, não teve instrução nenhuma de profissional para construir um Uhum. recinto adequado, sabe? Então, como que eu entregaria um animal para uma pessoa dessa? Sim. Então, essa pessoa tem uma dó, porque, tipo assim, ela deve ser muito triste, porque ela quis ter o animal e não conseguiu, Sim. né? Procurou um caminho que não foi legal, depois teve a oportunidade de ajustar a situação e não aceitou também, porque eu falei para ela, olha, se você quiser, tem um caminho legal de você ter, né, você pode abrir um mantenedouro e tudo, e a gente pediu o animal lá do Cetas para encaminhar para você, ela não aceitou isso daí, Uhum. e ela está tentando me destruir na internet e não está conseguindo. Sim. Né? Então você imagina a frustração dela, entre outras frustrações que a gente sabe que existe na vida dela, só que ela deve ser muito triste, cara. Eu fico com dó dessa pessoa, porque para tentar fazer mal para a pessoa, sabe? Sim. E ela fez mal para o macaco, né? É. Desde sempre. Primeiro que comprou o bicho do tráfico, aí depois tirou ele de um lugar que estava sendo bem cuidado e agora está num outro lugar que a gente não tem nem contato, não sabe como está sendo. E provavelmente o futuro desse macaco não vai ser num paraíso, sabe? Cara, eu fico muito triste por existir pessoas desse tipo que ficam, sabe, querendo fazer o mal para as pessoas. Não é que ele está querendo resolver um problema, não tá. Se Sim. ela quisesse resolver, ia ser de outra forma. Ela está querendo me prejudicar. Eu fico muito triste por existir pessoas desse tipo, mas eu fico muito feliz de existirem pessoas como o biólogo Henrique, o Wagner Ávila, o Richard,
até assim, outros clientes que eu não vou citar aqui, me ajudando na internet, sabe? Por, por assim, ver o quanto eles gostam de fato do meu trabalho. Por outro lado, né, e são pessoas do bem que a gente vê que estão me Sim. ajudando. Por outro lado, quem está ajudando ela, cara, tem um adestrador que está ajudando ela que bateu na namorada, bateu na sogra, sabe, o usuário de droga, e mandou uma mensagem para a ex-namorada falando que ia matar um animal. Meu Deus. Entendeu? Olha quem está ajudando ela, olha como que não condiz com a pessoa, nem com o que ela fala que é, né? Que defende as mulheres, isso e aquilo, e ela pega com a ajuda de um cara desse. Um discurso não casa, né? Num caso. Então, tipo, eu fico muito triste de saber que existem esse tipo de pessoa, mas infelizmente esse é o preço que a gente acaba pagando por fazer o nosso trabalho do jeito que deveria ser feito, né? Sim, sim. E, e é isso, meu. Vamos ver aí o que vai dar aí com Tá a sendo justiça. resolvido Está na sendo justiça, justiça. Eu estou então tá processando tranquilo. ela por. Né, eu tenho provas de tudo que eu fiz, tudo que eu falei, De né? tudo que Tô falando. aconteceu e tal. Porque assim, ela vir pra internet e falar uma coisa, é a fala dela.Ela tem que provar tudo que ela falou. E eu acho Ela que distorce. Ela a distorce justiça tudo, entendeu? é. Ela fala, você vê lá, tipo assim, eu não quero devolver o animal para ela. Não, primeiro que o animal não era dela, que Sim, era, ela comprou do tráfico, o animal, ela tinha, a ex-mulher dela tinha o fiel depositário. Então, o sim, animal é da União e a ex tinha autorização para cuidar, sim, né? Ela tinha autorização para cuidar, a ex, né? E aí, a ex não quis mais os animais, então, por lei, tem que ser entregue para ambiental. sim. E ela queria os animais. Só que eu, como profissional, não podia entregar para uma pessoa que não tem noção nenhuma de como cuidar do animal. Aí deu a opção dela entrar, fazer do jeito certo. Ela Ela não não quis. quis. Aham. Ela não quis. Aí encaminhei o animal, então, para ambiental. Aí depois ela começou a me difamar na internet, veio uma advogada intermediar, que também falou, André, vamos tentar ajudar ela. Eu falei assim, a opção é essa, se ela quiser, é essa opção legal, Uhum. né? Ela para de me difamar, sabe o que ela respondeu? Não, vai perder engajamento É, no Instagram, ela não quer isso. infelizmente é uma Então, situação que só a justiça mesmo vai resolver, né? Mas quem conhece o trabalho, a seriedade do que você faz, aí, igual você falou, 25 anos, né? Não são 25 dias, meses, né? 25 anos. Então, sim, a seriedade do seu trabalho fala por si só. Eu sou muito assim também. Às vezes eu escuto um cliente trabalhar com comunicação, com marketing, às vezes a pessoa fala alguma coisa para você e eu falo, cara, o meu trabalho fala por mim. Os meus clientes, igual você falou, falam por mim, né? O é. feedback que eu tenho, a resposta que eu tenho fala por mim. Você vai discutir com uma pessoa que não gosta de você? Se ela já não gosta, não vai ter E argumento. principalmente uma pessoa que não quer resolver, ela quer É, te diminuir, exatamente. te destruir ou algo do tipo, igual você falou, né? É. Mas aí, ô André, bate-papo bem legal, a gente caminhando para o final. Tivemos diversos problemas técnicos aqui, inclusive tem um problema técnico ainda aqui, ó. O meu filho me chamando. Esse aí é o melhor dos problemas. Eu já tô até 100. Tá, conta até mais 100, só que baixinho, pra gente. Pra Ah, você estava gente. contando? Vou levar ele para comer pastel e ele tá me cobrando ali, né? Tá aqui no meu escritório, aloprando tudo. Para a gente encerrar, André, eu sempre gosto de terminar esse bate-papo aqui com três perguntas, né? Com três situações que eu coloco aí para quem vem aqui. A primeira delas é o que o André de hoje falaria para o André de 20, 15, 25 anos atrás, que está começando ali a lidar com tudo esse mundo e tal. E a segunda é o que o André de hoje falaria para o André de 25 anos para frente, de 15 anos para frente. E a última é deixa uma mensagem positiva para a nossa audiência e para quem vai ver esse vídeo. Você chegou, você é referência na sua área, no seu nicho, chegou num lugar onde muitas pessoas com certeza gostariam de experimentar um pouquinho que seja, como eu disse, referência no Brasil e fora do Brasil. Então acho que o seu encorajamento vale muito para essa galera. Olha, então vamos lá, respondendo essas perguntas assim. Primeiro que assim, eu tenho muito orgulho de quem eu era e de quem eu me tornei. Então, assim, não tenho nada a reclamar, sabe? Eu acho que tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, acho que deveria ser exatamente do jeito que foi.
sabe? Eu acho que a gente aprende muito com erros e não só com os acertos, mas isso é necessário, né? Sim. Para forjar, né, uma pessoa, para forjar quem eu sou hoje, acho que foi necessário todo esse aprendizado que eu passei, né? E pro do futuro, cara, me espera aí que eu tô A chegando, gente vai viver assim, muita coisa ainda. muita coisa, cara. A gente está chegando lá. Eu quero ajudar muitas pessoas Sim. ainda a sair desse desemprego, empreender na área de adestramento, Sim. sair dessa desvalorização do emprego de adestramento e para ir para um reconhecimento maior, né, como uma profissão mais séria. Uhum. E para quem está começando, cara, entenda que eu tô aqui para ajudar vocês. Quem me conhece sabe, eu entrego tudo nos cursos, nos vídeos da internet, nas conversas informais. E se você quer trabalhar com animais, cara, o adestramento é um dos caminhos. Mesmo que a pessoa queira ser veterinário, se a pessoa não tem como pagar a faculdade, vai para a área de comportamento, sabe? Porque com 6 meses de treinamento você consegue ganhar dinheiro e pagar sua faculdade, Uhum. sabe? Mas, obviamente, se você fizer o treinamento sozinho, autodidata, talvez você não tenha os conhecimentos necessários. Procure um profissional. Sim. E se você se identifica com o meu trabalho, pode me procurar, que vai ser um prazer ajudar você a alcançar o seu objetivo aí de vida. Eu costumo falar para quem trabalha comigo, em mentoria que eu faço digital e tal, que você pode aprender sozinho. Eu Pode. mesmo aprendi muita coisa sozinho, só que se você aprende com o auxílio de alguém que já chegou no lugar que você gostaria de chegar, você chega muito mais rápido, muito mais fácil, né? Ser Igual você falou, machucado. você aprende com erro também. E quem chegou num lugar, né, Aqui. de Olha status, quantas mordidas eu tenho. Tenho vídeos na internet, tenho diversas mordidas pelo corpo, muita cicatriz. muitas cicatrizes. E hoje eu só tenho essas cicatrizes porque não existia um André Poloni para falar, Para te faz conduzir. isso e não Sim, faz isso. exatamente, Só exatamente por isso. isso. Isso que eu falo para todo mundo. Cara, aprenda com o erro, a experiência do outro, ela vai ser muito útil para você. André, obrigado. Obrigado a Tamo você. junto, meu irmão. Um Acho que a gente prazer. bateu um papo bem legal. Foi Diversos sim. problemas e contratempos aqui, mas a gente lidou com todos. O André é um cara sensacional que eu conheci. Te espero aí, então, pro próximo Papo Real. Cara, curte, comenta e compartilha esse vídeo demais, porque o André, o trabalho dele, eu vou deixar as redes sociais dele aqui. Ele tem canal no YouTube também, ele produz bastante conteúdo. O cara é embaçadíssimo, vale a pena. Até a próxima, tamo junto. Valeu!